Boa noite a todos, né? Hoje estamos reunidos mais uma vez para fazer o nosso estudo, o nosso estudo no lar, nosso lar, né? Nós estamos no capítulo, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 41, estamos quase finalizando o livro, né? E esse capítulo tem como título Convocados à Luta. Então, vamos lá. Pode passar, Rosa. Só um minutinho aqui. Então, nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque, porque passavam diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora no círculo da carne, quão perturbadora no ciclo do espírito, no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o intenso terror de que possuíam. Então, aí, nesse capítulo 41, vem falar da Segunda Guerra Mundial, né, gente? O início da guerra e, né, e a situação, o título já, né, já vem dizer que essa situação mexeu muito, né, com a situação em nosso lar, né? O que estava, houve muita, eles ficaram muito ansiosos, vamos dizer, não sei se é a palavra ansiosos, mas o que estava por vir. No decorrer do capítulo, nós vamos ver, né, com essa notícia, acho que chegou ao nosso lar, né, muita busca por informações do que estava acontecendo no planeta Terra, né, e sabia-se que, desde muito, as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldade de vulto. Anotava-se, porém, agora... Quer que troca aqui, né? Uhum. Anotava-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Então, aí, gente, já existia uma guerra, né? Que também já existiu, o plano espiritual já estava trabalhando, que era a guerra a invasão da China, né? Que o Japão, em 37, me parece que estava 37 mesmo, estava invadindo a China pela segunda vez, e já existia um trabalho em outras colônias, né, intercedendo por essa guerra. Então, o nosso lar também estava se preparando para exercer um trabalho, um serviço, assim como as outras colônias. Só que esse serviço era relacionado à guerra, né, na Europa. E mais à frente nós vamos saber por que, sendo o nosso lar, né, estava aqui no continente americano, por que essa colônia teve essa missão, não sei se é missão a palavra, mas esse trabalho, né, para esse serviço a favor, né, dos espíritos que estavam vindo a desencarnar, né, na guerra, na Segunda Guerra. Mais à frente eu vou falar sobre isso, né? Aqui o capítulo esclarece um pouco mais por que, né, esses espíritos, nosso lar estava se preparando para receber, né, esses milhões de espíritos, né, que estavam desencarnando em situações psíquicas diversas, né, gente? A gente sabe que uma guerra, as pessoas morrem em diversas situações mentais. Então, e o nosso lar
como estava diretamente relacionada a essa situações espirituais, a Europa, iriam receber também esses espíritos, né? Além da valiosa recomendação no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador que tivesse. Volta um pouquinho, Rosa. Ah, tá. Determinou o governador que tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Então, eu até coloquei isso em destacado, porque o governador pediu que a gente pediu, né? Pediu que todos os moradores de nosso lar entrassem, né, em oração, tomasse cuidado com os sentimentos, né, com as vibrações mentais, né? Não, a gente sabe que nesse momento não é momento de criar partido, né? Quem está errado, qual país está certo, qual país está errado, quem era o mal, quem era o bem, era um momento de união e oração para esses países, né? E os espíritos, os encarnados e aqueles que estavam desencarnando nessa situação tão difícil. Pode passar. Pode passar, Rosa. Espera aí só um minutinho. Tentando passar aqui, mas não dá, não. Tem que voltar lá no estudo, na coisa mesmo. Tá bom. Uhum. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Então, é aquilo que eu falei, não é pensar quem é o mal, qual país que era o mal, né, o país que é o bem. Até porque nós sabemos que nessas guerras, né, as pessoas afetadas, envolvidas, não tem ninguém inocente. Nós estamos falando de espíritos milenares. O corpo, né, é um novo corpo, mas os espíritos são milenares. Então, temos aí débitos antigos. E quando a gente depara com essa situação, a gente tem que ter misericórdia, piedade, né? E não tomar partido deste ou daquele. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salúcio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Então, gente, pode falar, Rosa. Pode terminar. Pode terminar se você quiser terminar. Sua ideia, só o que você estava falando. Então, esses países que nós estamos aí, parece que esse capítulo está muito recente, né? Nós estamos aí vivendo em guerra, observando aí nas mídias o país em guerra, o país que tem essa iniciativa de guerra está simplesmente acumulando mais débitos, acaba sendo débitos coletivos de uma nação. E nós aqui no Brasil, nós também somos, né? Temos nossas dívidas, nós somos um país que tem muitos débitos. Nós temos débitos com a escravidão, né? Nós temos um débito muito grande, apesar da gente não estar envolvido em grandes guerras, mas nós somos um país devedor. Nós temos débito, né, com massacres indígenas, que ao longo dos anos foi disseminando essa população. Nós teve a guerra do Paraguai, aí que o Brasil, né, praticamente quase que acabou com o país, né? E assim nós temos hoje nossos débitos ambientais, que é um país que está acabando aí com a nossa natureza, com o que nós temos de precioso, a questão ambiental. Então, nós também somos um país, apesar de sermos um país novo, né?
nós somos um país que já acumulamos bastante, uma nação que já acumulamos bastante débitos. Pode falar, Rosa. Bom, o que eu queria chamar a atenção aqui é para essa parte de cima aqui, né, desse início do texto aqui, dessa lâmina aqui, que fala que os espíritos superiores, eles não veem as nações agressoras como inimigas, né? Mas como desordeiras. Como eles já estão num patamar superior, é como se eles vissem essas nações como, vamos dizer, numa sala de aula, a gente vê crianças desordeiras, né? Sabendo-se que um dia eles vão aprender, né? Vão caminhar e vão aprender. E eles esperam, né, que essas nações consigam, num determinado momento, é, resgatar essa desordem. E mesmo como existe o livre-arbítrio, eu imagino que eles ficam assim, torcendo, né, para que esses países, essas nações, façam o mínimo estrago possível, né? Porque quanto mais estrago, mais eles terão um preço a resgatar, a pagar depois. E quando você fala também, Denise, sobre essa questão de que somos devedores, é muito interessante. Coloca para pensar o seguinte, acho que serve para a gente trazer para esse outro lado, que aqui está falando da guerra, mas nós também, né, não vamos engrossando aí um karma coletivo e é, deixando coisas aí para a gente resgatar para frente, quando nós também deixamos de cuidar da natureza, né? Porque o Brasil é um país que ainda não tem uma educação com relação à sustentabilidade, né? De separar o lixo, de ter menos lixo, de ter menos consumir menos, né? Então, me veio na cabeça isso também, porque essa situação faz com que morram os animais, as árvores, e, e isso também, né? Assim como uma guerra, isso deve gerar para nós também uma dívida, né? Por falta de consciência ainda ambiental e mesmo com relação à divisão de bens, né? A divisão injusta de valores, de renda, né? Olha quantas pessoas morrem de fome, né? Isso, às vezes, são mais pessoas do que numa guerra, do que em determinadas guerras. Então, isso também a gente pode trazer a reflexão para esse lado também. Era só isso mesmo, queria contribuir. Pode passar, Rosa. Observei, então, que as zonas superiores da vida se voltavam em defesa justa, contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal, sem se precatarem dos perigos imensos. Esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviços, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que evocam das camadas sombrias. Então, gente, imagina como que, né, as sombras, né, os espíritos malignos aproveitam desse momento, né, de tanto ódio, tanta dor na guerra, para se aliar, né, àqueles que dão abertura para isso, né, para essa maldade. A gente sabe que na guerra tem tanta. As pessoas têm atrocidades, estupros, né?
mortes de crianças, idosos, a gente vê, assim, muita coisa assim que você acha que até coisas que o ser humano é nem capaz de fazer e é possível, né? A gente observa isso, tem notícia, a gente lê, né? Muitas atrocidades. Então a gente pensa assim, meu Deus, como que uma pessoa é capaz de fazer tamanha atrocidade, tamanha maldade, barbárie, mas não sabendo que essa pessoa também está sendo intuída pelas, pelas sombras, né? Pelas forças do mal, que aproveita dessa situação para estar ali, né, intuindo a pessoa a ser pior do que a gente possa imaginar. Pode falar, Renata. E aqui, só voltando um pouquinho aqui, quando você leu o início, né, que o André fala assim que nos primeiros dias de 39, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Quando ele fala desse choque, ele está falando da vibração, né? Porque o fator material da guerra, da desordem, não afeta o plano espiritual materialmente, mas em termos de vibração, o choque é tão grande ou maior. E aqui ele fala, né, que são diversas colônias. Então, tem um cuidado das organizações espirituais, né, de reunir, porque a gente vai ver no decorrer da leitura, que os espíritos que estão em nosso lar, eles ficam é, é, perturbados, né? Preocupados, amedrontados, alguns preocupados com o desenrolar das suas vidas, né? Dos seus projetos de vida no plano espiritual, outros ligados, essa preocupação ligada aos seus familiares ainda encarnados. Então, o ministro pedir, né, para que mantenham a calma, mantenham um nível de pensamento equilibrado, é porque a vibração dos acontecimentos aqui na Terra, no plano físico, tem um poder de choque, né, muito grande. É um choque, é uma onda, né? É uma onda que vai na direção desses espíritos. E com relação ao que você estava falando agora, que você está falando, né, que André observa que as zonas espirituais, que as zonas superiores, né, não são um grupo de espíritos, não, são zonas superiores da vida, se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra. Aí muita gente pode pensar assim, bom, mas então existe um arrastamento, né? Mesmo que digam que exista o livre-arbítrio que a gente escolhe, mas como assim um povo inteiro pode fechar circuito com um pensamento, uma postura, né? E isso a gente tem que aprender com os espíritos a nos conhecermos, porque na guerra, nos episódios de guerra, o ser humano tende a oferecer os seus desequilíbrios, tanto quanto os seus equilíbrios. Aí vale observar o que prepondera em nós. Nós tivemos aí um período de pandemia aonde chegávamos no mercado e limpávamos a prateleira como só na nossa casa tivesse a necessidade daquele cuidado, né? Então, assim, a gente observa que diante das grandes calamidades, o nosso comportamento ainda é muito mesquinho. Eu estou colocando nós porque, de uma forma ou de outra, num momento ou outro, nós nos comportamos dessa forma.
né? Alguém pode falar, na pandemia eu não fiz isso, eu fiz um procedimento diferente, montei cesta básica, eu distribuí álcool para a família que não tinha, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que num sentido, né, de observação assim, bem abrangente, a gente viu isso com muita clareza, né? Em outros sentidos, a gente observa, porque nós ainda estamos trabalhando para aprender a deixarmos de ser mesquinhos. Em um momento ou outro, a gente ainda dá o testemunho da mesquinharia, né? De achar que só nós, só na nossa casa tem a necessidade, na nossa casa tem que ter um estoque. Aí depois, na casa dos outros, se sobrar, os outros fazem. Esses são os movimentos da guerra. Então a gente vai percebendo o que que faz acontecer, surgir, eclodir uma guerra. Gente, as pessoas, os líderes, não acordam uma certa manhã e falam assim: ah, bom, hoje a gente não tem nada que fazer, vamos fazer uma guerra? Né? Vamos tomar um território ali, uma riqueza natural acolá? Não, isso aí são pensamentos mesquinhos, orgulhosos, vaidosos, gananciosos, que vão sendo alimentados por nós mesmos, individualmente e coletivamente, ao longo do tempo. E aí chega um momento que essas massas de pensamentos, de desejos em comum, elas se colidem. E elas acham, né? Se elas se uniram, elas acham, encontram uma mentalidade que, além de fomentar aquilo, leva aquilo a termo. Então, a gente vai ver líderes, né? Nossos representantes, indo à frente de guerras. Aí a gente pode observar, é toda uma nação que fecha acordo com aquilo ali? Não, não é toda uma nação, mas uma grande maioria pensou, alimentou, né, dentro da própria casa, com pequenas ações, esse esse boom, né, que foi sendo reservado, alimentado pouco a pouco. Era como se a cada dia a gente pegasse uma botijazinha e colocasse um pouquinho de pólvora, todo dia, todo dia, todo dia. Isso, ao longo do tempo, cria-se uma bomba, né? Um artefato que vai explodir e vai trazer um grande prejuízo, mas ele começou de pouquinho a pouquinho. Então, quando a gente fala assim, ah, eu não entendo por que que acontece guerras, né? Por que que um povo é, observa que os seus líderes estão caminhando para aquela direção e não se interpõe diante de uma força já consolidada, é muito difícil você pôr freio nela. Aí nós que ainda estamos caminhando, nós recebemos, né, esse influxo de sentimentos, de orientações de zonas superiores na vida. São espíritos superiores, né, que se voltam em defesa de nós. Em defesa de nós que não alimentamos de forma nenhuma, em defesa de nós que alimentamos de alguma forma, em defesa de todos nós que vamos à frente e quer sangue, e quer luta, e quer domínio por alguma razão. Então, assim, é uma coisa que a gente deve perceber, porque essas catástrofes de guerras, de horrores que acontecem, né, de tempos em tempos na humanidade, não são coisas que surgem fortuitamente, não. Nós contribuímos para isso. Nós contribuímos para isso. Ah, eu não gosto de uma determinada personalidade, seja artística, política, futebolística, qualquer que seja. A forma de eu ver aquela criatura, de eu me referir a ela, né, na minha mente, pensando ou verbalizando, que a gente vai ver o impacto disso aqui mais à frente, a gente está construindo um canal tão negativo, tão horrível, né?
A gente vê isso em estádios de futebol pelo mundo afora, né, que retratam, que mostram para gente as formas desrespeitosas de se tratar semelhantes, semelhantes. Não precisa nem falar que é branco, que é negro, que é azul, que é amarelo, não, semelhantes. E isso começa dentro da casa da gente, isso começa na intimidade da gente. Então, isso é algo que a gente deve prestar muita atenção, porque não é uma coisa que está sendo colocada aqui fortuito. É só uma explicação, um esclarecimento simples, não. É algo muito sério. Então, quando essas coisas, né, como você citou bem, a Guerra do Paraguai, né, a gente está fazendo semeaduras ao longo da nossa encarnação, semeaduras infelizes. Então, na hora da colheita, como nós somos mentes que se unem, né? Somos todos filhos de um mesmo pai. Essa casa planetária tem um dono. Então, quando a gente arbitrariamente produz esse rastilho de pólvora, somos nós que vamos ter que prestar conta disso. Então, como você falou, lá no Paraguai, é uma semeadora infeliz para o Brasil. As ações de escravidão, lembrando que a escravidão tem mais de 300 anos, né? É uma história, gente, quantas vidas ceifadas. Uma hora a gente está de um lado, na outra a gente está no outro, e a gente não usa a oportunidade para tratar a nossa forma de ver o nosso semelhante. Por que, que é o nosso semelhante? Porque uma hora a gente está de um lado, na outra a gente está no outro. Uma hora nós somos os feridos, na outra hora nós somos quem fere. Será que até quando isso não vai impactar o nosso coração? Até quando a gente vai continuar fazendo essas semeaduras e participando, né, dessa convenção de horror, onde a gente é partícipe? Obrigada. De nada, é verdade, é uma ideia. Você falou que a guerra não começa de uma hora para outra, e fiquei aqui pensando, enquanto você estava, como que, né, as pessoas que reúnem, né, se para planejar, porque uma guerra não é assim, como você, não acontece de uma hora e tem milhões, e arrasta milhões, milhares de pessoas que compram essa ideia, essa maldade, esse mal, essa ideia que esses líderes de guerra criam, né? E compra essa ideia e vai e segue para dar início a essa guerra, né? Eu fiquei aqui pensando, falei, gente, nos dias de hoje ainda assim, e assim foi nas cruzadas, foi na Primeira Guerra, foi na Segunda, está sendo nas guerras atuais aí, que uma nação, né, claro que não são todos, como você disse, mas compra essa ideia que é vendida para eles, que é o melhor, né, o que tem que ser feito. É complicado isso, né? A gente não parar, a gente como ser humano, como que a gente é muito influenciável, né? Nós somos influenciados, se a gente não nos conhecermos, a gente acaba sendo influenciado por situações, por ideias que às vezes não é o melhor, né? E nós temos aqui no nosso país também isso, a gente viu nos últimos tempos, como que a gente pode ser influenciado, se a gente não for vigilante, a gente pode ser a nossa queda aí. Pode falar, Renato. É só uma coisinha para a gente lembrar, né? Quando a gente vê esses casos muito brutais, né, que são relatados na mídia, seja a mídia que for, que são óbvio, né, gente, que são assinaturas de violência, de crueldade. Toda vez que a gente exprime uma opinião que gera tanta agressão
e maldade, porque aí a gente vai usar a palavra vingança, né? Uma ação que gera essa correspondência, nós não estamos sendo diferentes daquela pessoa. Aquela pessoa que assassinou, aquela pessoa que violentou, aquela pessoa que roubou, aquela pessoa que deixou na míngua. Nós não estamos sendo diferentes quando a nossa opinião é uma opinião pessoal, né, de violência igual. A gente não pensa nisso, né? Ah, como que no país ainda pode existir, num braço, né, num dado braço do país, ainda pode existir exploração sexual? Por que está acontecendo? Por que que os políticos não vêm? Por que que a polícia não vê? Se eu pudesse. Quando a gente fala, se a gente pudesse, a gente não gera nesse se a gente pudesse, né? Se eu pudesse fazer uma oração nesse momento, meu Deus, e bater o joelho no chão e mudar a entonação do sentimento. Porque sentimentos iguais, eles se atraem. Não importa se fui eu a causadora do mal para a sua casa. Se o meu mal chegou na sua casa, quando você recebe ele, o seu primeiro sentimento, a sua primeira ação é sentir o ímpeto de me devolver com uma violência igual ou maior, você não foi diferente de mim. Então, a gente custa a sair do fluxo porque a gente tem a desculpa, né? Mas eu não sou capaz de cometer aquela violência de tirar a vida de uma pessoa gratuitamente. Eu não sou capaz de realizar um crime bárbaro sexual contra uma criança. Eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas a raiva que me mostra que eu sou capaz, porque eu não fui capaz de produzir em mim um pensamento, uma vibração diferente, porque a vibração da violência ela já está aí. Ela precisa de algo que seja contrário a ela e não que a potencialize, porque sempre assim, né, gente? Dentro do que a gente ainda é capaz de produzir de mal, ainda haverá por algum tempo esse fator. E se durante esse tempo a gente ainda fomenta isso, nós não estamos sendo diferentes, a gente não está avançando, né? A gente anda com o evangelho de Jesus debaixo do braço, não dentro do coração e na mente, como é o necessário para haver a mudança, porque Jesus não fala em dar a outra face gratuitamente, né, sobre uma circunstância bobinha, não. Ele fala de dar a outra face, sobretudo nas grandes violências, nos grandes prejuízos. Só que a gente não quer aceitar prejuízo. A gente acha que do jeito que a nossa vida é e está, a gente não merece o prejuízo, mas a gente não entende por que que a dor chega na porta da gente, porque a gente não é diferente dos outros. Na maioria das vezes a gente corrobora de forma igualzinha. Obrigada, Denise. Eu que agradeço. Pode passar, Rosa. Coletividades operosas convertem-se em autônomos de crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campo de perversidade e horror. É aquilo que eu falei, né? Como que começa tão pequeno o planejamento de uma guerra e depois arrasta milhares de pessoas para essas situações, né? Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais de vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então, todos aqueles que estão envolvidos, né, não estão desamparados, que no mundo espiritual há um trabalho intenso, um serviço
de auxílio a essas pessoas. Tá? Como nós estamos vendo, essa movimentação, né, no nosso lar para nesse trabalho da Segunda Guerra. Então, né, os espíritos não significa que eles estão já desencarnados, que essa guerra não vai atingir lá as colônias. Não, sim, eles movimentam, né, com o objetivo de intuir essa população desses países, os agressores, também os agressores, mas aqueles que são vítimas, né, dessas brutalidades. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade, devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Então, esses países, né, essa nação que provoca esse sofrimento, esse banho de sangue, é uma nação digna de piedade, porque ela está plantando para colher lá na frente. Simplesmente, nada fica impune, né? Com certeza a cobrança vai vir. Não fica pensando que, por mais que ela saia vitoriosa pelos olhos humanos, né? Porque no futuro essa cobrança vai chegar para eles. E nós sabemos que nada fica impune. Meu marido, em 2000, acho que 2000 mesmo, ele foi, junto com a missão brasileira, para Angola, para reconstruir o país, que era a guerra civil. Então, eles foram, eu acho que 2000, se eu não me engano, é 2000. Reconstruir uma nova capital, que tinha a capital antiga tinha sido destruída pela guerra, então o Brasil fez parte, né, dessa missão para construir uma capital nova. E assim, o que a guerra deixa é muita dor, muito sofrimento, né? A população, uma população assim, amíngua, miséria. Então, os líderes, claro que eles, né, os mentores, o débito é maior, mas uma nação toda vai pagar por isso. E a gente fica imaginando, principalmente a Segunda Guerra, que durou bastante tempo, né, que ela se arrastou há bastante tempo. Quanto sofrimento, quanta dor, né? Então, é uma nação digna de piedade. Pode passar, Rosa. Logo, logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior ao serviço de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano. Exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Eu destaquei isso aí, porque eu até falei com vocês que eu ia falar mais à frente. Então, apesar de nós estamos aqui no país, né, na América, mas a nossa vida psíquica teve origem, né, na Europa, né? No Brasil, claro que nós temos, né, também a africana, nós somos um povo, né, de múltiplas raças, mas nossa origem está muito relacionada com a Europa. Eu entendi isso, não sei se alguém entendeu diferente, por favor, me ajude aí. Eu entendi um dos motivos, né, de nosso lar estar recebendo também esses espíritos, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essa questão nossa, de a gente ter um passado
ligado, né, à Europa. Pode. Sim, nosso lar foi construído por espíritos portugueses, né? Uhum, Então, é o velho mundo, aonde todos nós já caminhamos, né? E a humanidade é uma coisa só. O fato da gente não perceber, né, as guerras, como você citou, em alguns países da África, né? A gente não ficar, não fica feliz, mas de uma forma muito direta, a gente não se perturba, né? Com a guerra que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, é, não é algo que a gente quer, mas ela diretamente não nos afeta, então a gente fica relativamente tranquilo. Mas todos nós estamos ligados, né? Nós estamos ligados por tênues fios que a gente não sabe aonde eles se originaram, né? A humanidade é uma coisa só. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Denise, é que quando ele fala aqui, né, que inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora, é, é, é a convocação superior uhum, aos serviços de socorro à Terra. isso. Narcisa vai explicar, né? Porque Vai. o clarim, ele está anunciando. Tem aqueles outros sons, né? Que quando estoura uma represa, tem um sinal de alerta. Quando um país está em iminência, igual aconteceu lá, né, na Ucrânia, tá? Uma determinada região do país vai ser invadida. Soa-se, né, um sinal para as pessoas ficarem alerta e fugirem, se esconderem. E aqui está mostrando que tem uma diferença entre o clarim, né? E a trombeta, a sineta, o apito, seja lá o que for. Esse clarim aqui, para o plano espiritual, está convocando os servidores ao serviço de socorro da Terra. Não é para ninguém fugir, é para todos pararem, né? E em pensamento e em sentimento se prepararem para socorrer os irmãos que estão encarnados. É isso mesmo. Mais à frente, o Tobias vai esclarecer, né, esse sinal do clarim aí. Pode passar, Rosa. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Sou, quando sou o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Né? Eu até coloquei aí destacado que esse momento era um momento, né, não quando esse clarim ele é tocado lá no nosso lar, né? A, a, os espíritos superiores de elevação hierárquica, né? Eles querem deixar uma mensagem que a colônia fique atenta e que ela se prepare para, né, esse trabalho, esse serviço que ela está sendo incumbida a realizar, né? Então, para que não deixasse o tumulto que estava acontecendo no planeta Terra afetá-los naquele momento. Pode passar, Rosa. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes a se librarem-se. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado.
é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Então, gente, eu fiquei imaginando assim, como se fossem várias estrelas cadentes, né? Eu imagino que seja raios, focos de luzes, né, no firmamento. Eu fiquei pensando assim, esses pontos iluminados, como se eu estivesse vendo várias estrelas cadentes, ou talvez fogos, né, iluminando, ou, vamos dizer para nós aqui, né, a Terra iluminando o céu. É, regressando, acho que regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Pode passar, Ron. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Gente, deixa eu só fazer uma observação. Mas eu estou amando essa amizade do André com o Tobias, essa cumplicidade, assim, o Tobias, como que o Tobias é assim, um companheiro que eu gostaria de ter, assim, acho que, sei lá, uma pessoa assim, ao seu lado, te ensinasse. Eu acho, a impressão que eu tenho, que eu fico criando assim, uma imagem mental, pessoa tão serena, mas tão sábia também, um companheiro fiel ali, para você tão assim, ansioso de aprendizagem, e ele está ali disponível. Essa é a impressão que eu tenho do Tobias. Chegada aos pavimentos superiores, de onde nós poderíamos encaminhar a Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me ao espanto natural, o companheiro me explicou. Gente, o Tobias, só de olhar, eu fico imaginando, só de olhar para o André já sabia que estava passando por ele, que né, na sua mente, o que ele ansiava de saber, né? O que ele precisava ter. Eu acho que assim, uma situação, eu fico imaginando assim, aquele amigo assim, muito, muito, muito íntimo da gente, que só de no olhar ele já sabe, né, que você necessita. Assim que eu fico imaginando o Tobias com o André. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra. Aí, gente, essa movimentação que o André achou estranho, né? São pessoas que, por mais que estejam desencarnadas, ainda têm aquelas impressões de quando era encarnada, de preocupar com o seu ente querido que está aqui na Terra, né? De saber, quer saber notícias. E aí o Tobias esclarece aí que acho que Renata falou um pouco atrás, que não é em qualquer circunstância que esse clarim soa. Era um momento muito grave, como a guerra. Pode passar, Rosa. E é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe. Quando o Clarim já era uma guerra, eles queriam mais detalhes. Ao nosso lado, vinha 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Eu vou confessar para vocês que eu também, na hora que eu comecei a ler esse diálogo aí, eu dei umas risadas, viu? Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplica tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso, os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes.
Estou avaliando o que virá sobre nós. Então, aí eu fico imaginando assim, com nós aqui encarnados. Ai, meu Deus, mas está vindo mais serviço para nós? O que é isso? Já tem tanto. Como que nós vamos dar conta? Pode passar, Rosa. Pode falar, Renata. É para a gente ver que a gente não vira anjo quando a gente desencarna, né? As nossas questões, elas são muito íntimas, não tem como a gente se libertar das nossas posturas, não. É mais trabalho, é aflição, são coisas que se a gente pensa aqui, a gente vai pensar em outros lugares. É isso mesmo, né? A preocupação que nós temos como encarnado vai continuar lá. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: Adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem os outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade atinja nós todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural ao meu ver. Aí eu fico imaginando, será que ele estava com medo quê? De desencarnar de novo? O desencarnado, a preocupação era tanta, mas o amigo aí deu, né, para falar, simplesmente vai chegar aqui desencarnado, como nós, né? Só vai ter, nós vamos aumentar nosso trabalho, mas quem está chegando aqui vai estar como nós, na mesma situação, de desencarnado. Nada vai mudar aqui para nós, a única diferença é o trabalho, será um pouco mais intenso. A doença é... Oi? Denise, e aqui tem uma coisa que a gente deve observar, que são dois, o André e o Tobias estão observando agora a conversa de dois outros homens. Sim. E olha a diferença, né, de um espírito para o outro. Um levanta considerações, né, bem humanas, né, bem de dia a dia, e o outro já faz considerações muito maiores, mais importantes, mais profundas, né? Tem uma diferença aí entre um espírito e o outro, né, de elevação moral. Isso, A gente observa pela resposta. é verdade, Renata. Boa consideração, né? É porque enquanto tinha um aflito aí com a situação, o outro que já estava um pouco mais esclarecido, né? Já tinha uma elevação, né, de entendimento, tinha um entendimento melhor, estava ali para ajudá-lo nessa preocupação. E essa parte, a doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está, pode mudar, Rosa, está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Então, ele foi mostrar para nesse diálogo aí, que já existia guerra, né? A questão da Europa era só mais uma, né, que estava no decorrer, mas a China já estava em guerra, né, com o Japão bem antes, e nem por isso teve esse burburinho, essa movimentação essa preocupação que ele estava demonstrando. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e obtemperou. Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo ao novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção,
essa parte eu não aguentei ouvir, viu, gente? Observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava. Igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação, a questão impressionava-me sobremaneira. Dizia mais moça, por que Verado? Acho que eu pulei isso, né? Peraí, acho que eu pulei Não, aqui. está no Ah, não, isso caminho. mesmo. Porque Verardo não deve regressar ao mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que me parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Aí a mais moça, entretanto, indagou a outra componente do trio. Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Aí a mais moça respondeu que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria me submeteria às novas crueldades. Gente, olha como que a gente, mesmo desencarnado, leva as preocupações que o espírito vai, aquilo que Renata falou, ele não se tornamos anjos. Olha a preocupação dessa moça, que o marido chegasse lá e procurasse ela como esposa. Eu fiquei imaginando quantas pessoas que já desencarnaram e têm esse mesmo receio. Quanto, é uma, pode, pode falar, Renata. Não pode terminar seu raciocínio. Eu fiquei, falei assim, gente, meu Deus, é assim, o receio dela de não suportar aquele marido que aqui no plano terreno, né, foi companheiro dela, e foi tão difícil, ela desencarnada ainda estava receosa das situações, que o marido chegasse lá no mundo espiritual e fizesse as mesmas crueldades, né, fosse, tivesse o mesmo comportamento que ele teve com ela aqui na Terra. Pode falar, Renata. A hora que eu li isso aqui, eu falei assim, minha filha, lembra que o casamento é enquanto a morte nos separa. É até a morte nos separar. Já separou vocês. Exatamente. Já separou, não precisa se preocupar com isso, não. E aí é engraçado, né? Porque assim, é a condição dela de entendimento e é uma preocupação real, né? Isso. Esse marido chegar lá no plano espiritual, requerendo os direitos dele de marido, né? E subjugando ela à condição de esposa, que deve ter sido uma vida muito difícil, porque aqui ela fala, né? Me submeteria a novas crueldades. Ele não era uma pessoa ignorante, ele era um homem cruel. Tem uma Isso. diferença. Tem diferenças de comportamentos, né? Tem pessoas que são difíceis e tem pessoas que têm graduações nos seus comportamentos e nos seus sentimentos. Aqui ela usa a palavra cruel, né? Então ela sofreu demais, ela está com medo que essa tentação baixa lá no nosso lar para exigir dela, né, direitos de marido. Então, assim, tudo igual. Ela falou: ah, não, pelo amor de Deus, você já morreu, né? Era só até a morte nos separe. Exatamente. Aí a gente vê, né? As formas que a gente tem, os medos que acompanham a gente durante muito tempo, né? A falta de entendimento, ela não se dissipa porque a gente desencarnou. O que a gente não conseguiu aprender aqui e não conseguiu compreender, a gente ainda terá dificuldade por algum tempo, né? Por algum tempo, mesmo que sejam espíritos assim com uma alta bagagem, se esse espírito só vai ter acesso a essas memórias que são deles, né, dessas conquistas, se ele tiver em condição, porque se ele ainda tiver muito terra a terra, ainda não é o momento. E aqui o medo dela é muito, muito legítimo.
Eu fiquei com dó dela, tadinha. Não, mas é assim, eu fico imaginando, né? Ela levou para o mundo espiritual as preocupações, né, de encarnada, porque ela não se desprendeu dessa ideia, o que ela passou aqui, ela continua firme, né, muito presente na memória dela. Pode passar, Rosa. E outra coisa, Denise, a gente não presta atenção nas sutilidades das informações. A vida continua sem grandes alterações. Então ela se sente viva, Sim, viva, gente, cheia de energia, né? Aquela distância da vida dela de casada na Terra não está longe, não, está muito perto dela. Por isso que o medo, né? pode falar. Posso falar? Pode. Ô, gente, pensando bem também, se chegamos lá da mesma maneira que estamos aqui, ele poderia chegar lá também querendo ir atrás dela mesmo. Só que nós vamos ver aqui, né, que ele vai ser barrado, mas ele vai chegar lá com a mesma situação de crueldade e achando que ela é a esposa, que ele vai fazer o que quiser com ela. Então, quer dizer, ela tem, assim, realmente nós sabemos que funciona um pouco diferente, porque ela já vai ter uma proteção, né? Igual a Renata falou também, acabou com a morte, mas o espírito que parte, ele vai levando todos os desejos, as vontades, a crueldade, etc. Né? Então, ela tinha um pouco de... ela realmente ela podia mesmo estar com esse medo, né? Ela tinha um pouco de razão, pensando por esse lado, né? E não mudamos só porque morremos, né? Permanecemos com as mesmas ideias até que as coisas vão caminhando e a gente vai aprendendo que não é bem assim. Eu, antes de eu prosseguir, eu falei assim, não sei se eu vou comentar uma situação, mas eu vou comentar com vocês. Um trabalho na casa anterior, que eu frequentava lá na minha cidade, teve um espírito, né, de uma dama de companhia, que ela já tinha desencarnado há 200 anos, e ela estava num sofrimento intenso, à procura do sinhá, o sapato da sinhá que tinha sumido. O desespero dela para procurar para encontrar esse sapato, e o medo dela ser castigada, né, pela Sinhá, porque tinha desaparecido o sapato, não tinha encontrado o sapato da Sinhá, da sua Sinhá. Aí me fez, quando eu li essa parte, dessa preocupação dessa moça, me lembrei dessa situação, desse espírito desencarnado há 200 anos, e o medo de ser castigada, o desespero dela para encontrar esse sapato. Tola que, vamos prosseguir, tola que és, comentou a companheira, olvidaste que é verado, será barrado pelo umbral, ou coisa pior. Tobias sorriu e informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Então, aí vai a que Rosa falou, né, que tem toda uma proteção, né, é claro que ela, como assim, na hora que eu li, eu pensei também nessa escrava, né, essa dama de companhia, ela não tinha consciência ainda que ela tinha desencarnado há tantos anos, né, há 2 séculos, mas que essa senhora, ou ela tinha uma barreira que impediria ela de ser castigada pela sua sinhá, é o receio dessa moça também. Pode falar, Rô. Eu quero falar aqui com todos vocês, são 21 horas e 11 minutos. Ainda falta um pouco, não falta muita coisa para terminar. Vamos continuar e terminar hoje ou fechar e terminar na próxima semana? Eu acho que falta muito pouco, nós É, podemos terminar hoje.
Então, tá bom. A Eu menos que a também. gravação não permita. Oi? A menos que a gravação não permita esses. Entendi. Eu não sei se tem um tempo para ela parar. Vamos, senão vai Vamos, ser. Eu acho vamos que estão faltando 2 slides, né, Rosa? Eu acho que, se eu não me engano, é isso. Tá, então vamos continuar, então. Terminar hoje mesmo. Também penso que esse aqui é o melhor. Então, tá bom. Decorrido longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Então, imagina o tumulto que foi em frente ao Ministério da Comunicação, né, gente? É como eu fico imaginando uma situação nossa aqui na Terra, a procura de uma informação, quando acontece um desastre, né, quando acontece a gente vê isso muito quando cai um avião, né, as pessoas no aeroporto, aquela situação, em busca de informações familiares. Assim também, eu imagino que foi o que estava acontecendo diante do Ministério da Comunicação. Surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma escada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que, dentro de 10 minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. Então, apareceu lá alguém e falou: oh, vamos ficar atentos que o ministro vai falar. Aí é o ministro Espiridião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor. Pode passar. Atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Eu imagino assim, olha, presta atenção, gente, agora não é hora de tumulto, agora não é hora de pânico, vamos nos atentar, vamos cada um ficar em oração, em prece por nossos irmãos, e vamos, firme, agora vamos ficar atentos aqui ao serviço que fomos convocados. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressara à serenidade habitual. Aí, eu coloquei uma passagem do Livro dos Espíritos, né, para finalizar. Se a destruição alguma vez é necessária, a crueldade não é jamais. A crueldade sempre é consequência de uma natureza má. E aí acho que vai até o 755, 57, que fala dessa questão aí, sabe? Da destruição. Eu acho muito interessante depois, se alguém quiser ir lá no Livro dos Espíritos, ler essas questões 753, 754, mas é muito interessante, tem muito a ver, né, com essa questão aí desse capítulo. No mais, eu agradeço a todos, muito obrigada, todos tenhamos uma boa noite. Nós é que agradecemos, Denise, pela apresentação, muito boa. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação relativa ao estudo de hoje? Eu gostaria, tá, Rosa, Pois não.
Obrigada. É porque, para a gente lembrar, como a gente falou, né, esse capítulo trata sobre um chamamento, né, das coletividades espirituais para um momento de dificuldade, né, um momento de guerra. Então, assim, as falanges, as cidades espirituais, né, eles estavam se movimentando para prestar socorro às coletividades, né? Não é um ou outro, não, porque a gente viu que interfere na vida de todos, né? Na existência de todos. E aqui, como o ministro fala, né? É para a gente lembrar que o tempo todo, como foi falado, foi tratado sobre a guerra, toda a palavra e todo o pensamento que não edifica, mata. E é isso que ele estava falando. Ele viu que nosso lar, a cidade estava em burburinho, né? As pessoas, cada um com uma demanda, né? De sentimento, de preocupação e etc. e tal, e se distanciando do equilíbrio. Ora, bolas, quem mais tem condições de operar, de socorrer, não pode perder o seu equilíbrio. Porque senão, você já imaginou se numa escolinha, numa sala lá, uma professora, duas professoras, com 30 meninos, se as duas professoras começarem a se comportar como as 30 crianças, o que vai virar aquele ambiente, né? Não. Quem orienta, orienta. Ao orientado, cabe a boa orientação, e a boa orientação é através da boa palavra, né? É através do bom pensamento, é através do comportamento. Então, nós falamos sobre a guerra, né? Esse capítulo falou sobre a guerra, e a gente fez as considerações do que os nossos pensamentos e as nossas palavras colaboram para espargir esses ambientes adoecidos. Tanto que depois que um espírito, né, equilibrado, lúcido, né, que tem uma voz clara, imponente, com uma autoridade moral e de amor, ele falou duas frases, gente. Se eu não estou enxergando errado aqui, nesse parágrafo que ele fala, tem duas frases. Foi o suficiente para ele colocar nosso lar no eixo. Então a palavra bem falada, ela edifica. Por isso que não tem na palavra do Cristo nenhuma vírgula que nos joga para baixo. É só isso. Obrigada, Denise. Eu que agradeço. E pegando aqui o gancho da Renata, né? A gente, como eu disse aquela hora, mais no início do estudo, eu acho que a gente tem que trazer isso para a vida da gente, né, em todos os momentos, né? Porque às vezes a gente tem aquelas guerras, vamos dizer assim, na família, né? São situações de desentendimento, ou no trabalho, ou na rua, ou no trânsito. Então, é importante naquela hora a gente se manter silencioso no nosso posto, né? De trabalho divino, de elaborar uma prece, né? Na hora que acontece uma tragédia, alguma coisa, e todo mundo se alvoroça tanto que não lembra de erguer o pensamento a Deus e fazer uma prece, né? Por aquilo ali que está acontecendo, a gente sempre tende a gritar, vamos dizer assim, seja de qual forma for, né? Em pensamento, fisicamente. Então, é muito interessante a gente trazer as aprendizagens para o nosso dia a dia, né? Não só vamos falar, a gente vai usar isso quando a gente não vai estar numa guerra, mas a gente tem guerras íntimas, a gente tem guerras familiares, a gente tem as guerras entre aspas, né? E a gente trazer isso para a gente. Achei muito importante isso aqui, atender a vontade divina no trabalho silencioso, porque se cada um cuidar de si e for fazer o que lhe cabe, acaba essa confusão, né? Então, é importante a gente contextualizando isso na vida da gente. Bom,
Então, eu vou parar a gravação aqui para a gente dar continuidade aqui, escolhendo, vendo quem vai poder fazer o próximo estudo, tá?